Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Hoje, segunda-feira, estamos iniciando a semana com muito prazer, tendo convidado o meu amigo Marco Antônio Galas. Conhecido por muitos como Galas, por outros Marco e assim por diante, vários outros apelidos, que este goleiro de 1,95 m, correto? 1,95 m? Quando novo tinha, né? Quando novo sim, agora já não sei mais. O João Derli, sabe a resposta que ele me deu na semana passada? É. A altura dele oficial é 1,62 m, tá? Ele Nossa. disse, quando acorda, talvez seja essa altura. Quando ele dorme, com certeza é menos. Marco, então, nós estávamos terminando, foi nessa questão da transição Grêmio 15, aonde ele ficou, jogou entre 94 e 2005, sendo que em 94 foi quando o clube se profissionalizou, correto? Isso, né? Isso. Saiu do Amador em 93, era um clube com, me parece, um dos maiores vitoriosos da era do Campeonato Amador. Sim, eu dei uma pesquisada, ele está em terceiro lugar no histórico de Amador, mas eles têm... Os números são muito confusos, federação e lista, então por isso que eu não estou puxando aqui, tá? Mas na ordem é o terceiro. Mas parece brigando que pau a pau com o primeiro e segundo. um grupo de empresários, eu não sei bem, essa história eu não sei por que eles resolveram se profissionalizar, porque não tinha mais graça Amador, porque eles queriam alçar outros voos, isso eu não sei. Eu sei que do 93 para 94, dois clubes da região aqui, que é o 15 e o Vila Rosa, que a gente já comentou no bloco anterior, que se profissionalizaram. Uhum, isso. Foram E jogar aí, o que hoje é o acesso, né? Hoje é o isso. acesso, me parece, que é a terceirona da época, né? Aí o Uhum. 15 no primeiro ano já foi em segundo, já foi vice-campeão dessa segunda, na época era segundo ano gaúcho. E aí pôde participar da segunda divisão a partir de 95. De 95 a 98 ficou batalhando na segunda divisão. Aí sempre hoje ainda ocorrem essas copas de segundo semestre, né? Tem Sim. Uhum. personalidades do esporte são homenageadas, né? Copa de Peronde, Paulo Santana. Na época, o segundo semestre, em 98, o 15 participou da Copa Abílio dos Reis. O Abílio dos Reis, um dos precursores das categorias de base do Inter, né? Grande Isso. figura. Uhum. Na época, a Copa Abílio dos Reis, o 15 foi em segundo, perdeu para o São Luís de Juiz, se eu não me engano. São Luís de Juiz acabou campeão dessa Copa Abílio dos Reis. Mas os dois primeiros, no caso, São Luís e o 15, tiveram a oportunidade de ter o acesso à primeira divisão em 99. Foi o primeiro acesso do 15 à elite do futebol gaúcho em 98. 98, isso. Jogou, daí tu vendo ali, caiu em O primeiro 99 de semestre de novo, 98 né? caiu. Mas 99 caiu no primeiro semestre. Isso, O mas tu gaúcho jogou no primeiro semestre. a tua primeira vez de primeira divisão oficial, 99, correto? O primeiro jogo de campeonato gaúcho de Série A foi contra o Veranópolis, em Veranópolis. Veranópolis é um timezinho fraquinho também, que no ano Sim, bem anterior, fraquinho na época. para Só quem veio é a cair agora há colorado, pouco, nunca tinha caído. Entrou e nunca tinha caído. o Veranópolis no ano anterior, em 98, no Gauchão, teve um Com o Inter, episódio né? que dizem até hoje os gremistas que o Inter mandou abrir a drenagem para que não saísse jogo, porque corria o risco de perder para o Veranópolis na semifinal. Então, o time do Veranópolis era temido até por Grêmio e Inter, né? E aí o Exato. 15 foi se aventurar e deu um azar enorme de pegar o Veranópolis na primeira rodada lá em Veranópolis. Nossa, empinou o campo, inclinou. Aí eu acho que foi 3-1, 3-1 se eu não me engano. Uhum. O 15 estreou com derrota. Aí depois pegou na segunda rodada do Juventude, Flávio Campos, Mário Tilico, Juventude vindo Já de título de Parmalat, gauchão em Série A, 98. né? Um título de gauchão em 98. Isso. Mesmo ano que ele estava montando a base para ser campeão depois da Copa do Brasil em 99, com o Maracanã lotado, da história da Copa do Brasil, 116 mil pessoas. Uhum. E aí, como eu comentei, às vezes tu precisa de um pouquinho de sorte, né? Nesse primeiro ano do 15 na Série A do Campeonato Gaúcho, nós tivemos muito azar na tabela, né?
Aham. Juventude, Veranópolis, aí não teve muito o que fazer. A gente Certo. acabou brigando lá para não cair até a última rodada, acabamos caindo uma derrota para o Santo Ângelo, eu acho, em Uhum. Santo Ângelo. E aí no segundo semestre tinha essa oportunidade de voltar essas copas, como a Bíblia dos Reis, na época o segundo semestre foi a Copa Galego, se eu não me engano. Uhum. E o 15 voltou de novo para a Série A do Campeonato Gaúcho através dessa Copa Galego. E o clube podia, no caso, disputar o Campeonato Gaúcho, a primeira divisão no primeiro semestre, e participar dessas competições de segundo semestre para tentar retornar. Foi o que aconteceu com o 15. E aí, em 2000, depois de 2000 em diante, Ficou. ascendeu de uma forma diferente e começou a ser o 15 que as pessoas aí que acostumaram-se a ver, né? Disputando de igual para igual Isso. com o Brasil. Então, antes de puxar para a questão tua de jogar em outros clubes, relembra para nós o que o 15 conquistou nesse período ali, até chegar à Copa do Brasil de 2004, por exemplo. Ou as posições, se eu não me engano, teve trajetórias muito positivas, né? Bem, em 2000 o 15 participou de um quadrangular final, acho que isso foi em quarto, não me lembro, não me recordo agora quem foi o campeão gaúcho da época. Uhum. Em 2001 teve uma participação bem aquém, em 2001 caiu fora logo na primeira fase. Em 2002, 2003 foi vice-campeão gaúcho, em 2002, Isso. 2002 e 2003 perdeu para o Inter a final. Inclusive, 2002 relembra, acho que muitos não devem nem, aqui, alguns nem vão lembrar, que o segundo jogo, acho que foi de 2003, me ajuda? Que foi em Campo Bom, correto? isso foi em 2005. 5. Então tá, errei. Foi o ano que aquele 15 foi que. vice-campeão. 15 foi vice-campeão gaúcho em 2002. Tá. 2002 o Inter estava se reestruturando depois de uma briga contra si próprio em 2001, fugindo do rebaixamento contra o Paysandu na última rodada. Isso, aquele 3-0 famoso, né? Isso, aí em 2000 o Inter passa a se reestruturar e aí monta um grupo mais com meninos da base, né? Uhum. E acaba conseguindo o Campeonato Gaúcho. O 15 perdeu de 1-0 no Olímpico, gol de um volante meia que talvez muitos colares nem lembrem, que é o Flávio. Lembro muito Flávio. bem lembro muito Flávio, bem lembra? dele, Flávio, mas não sei que fim deu o Flávio depois. Uhum. Em 2013 o 15 também perde a final para o 15, para o Inter. Em 2005, sim, o 15 teve mais perto do título, né? O 15 na fase classificatória, o 15 ficou 7 pontos à frente do Inter. Foi o primeiro colocado da geral, eliminou o Grêmio na semifinal, ganhou de 4-2, empatou 1-1 no Olímpico, ganhou de 4-2 no Sati Schmidt, 3 Trouxe o jogo gols da do... volta da final para Campo Bom, Isso, né? como ficou 7 pontos à frente, né? A final foi em Campo Bom. Primeiro jogo 1-0, 2-1 para o Inter no Beira-Rio. Uhum. Jogo da volta 2-0 para o 15 prorrogação, fatídicos 30 minutos de prorrogação que não tiveram, né? Para quem não Uhum. sabe, Carlos Eugênio Simon era o árbitro, ele deu 13 minutos somente no segundo tempo da prorrogação, 15 em cima. Treinador do Inter, Muricy Ramalho, botou o Souza no segundo tempo da prorrogação, o 15 conseguiu perder para o Inter com 2 gols do Souza de cabeça, à frente 2 vezes, né? Sim. 1-0 para o 15, o Inter empata, 2-1 para o 15, o Inter empata, depois acaba o Souza fazendo 3-2, mas esse jogo é marcado historicamente porque ele não teve 30 minutos de prorrogação, ele teve apenas 28. A É, alegação de Carlos Eugênio Simon à época foi de que o intervalo contava com tempo corrido de prorrogação, que eram 30 minutos corridos, e que o intervalo não poderia parar o relógio. Mas tudo certo, são histórias que ficam e essa para a gente. história, talvez alguns que estejam assistindo vão lembrar, mais aqui da nossa região. O jogo foi quarta-noite, se eu não me engano, né? Quinta-noite? Por Quarta aí, né? noite. É. Porque eu lembro que parou a nossa região para assistir essa partida e acho que não só gremistas, mas todo mundo torcendo por 15, com exceção dos colorados, lógico.
e tudo dava a crer que poderia ser, principalmente porque agora eu quero retomar, porque o ano de 2004 foi a participação histórica na Copa do Brasil e tu fazia parte do elenco, correto? Sim, ele ficou em terceiro naquele ano. Isso. Perdeu a semifinal. Santo André. É. Na verdade, 2004 há uma reformulação também, né? O 15 traz o Mano Menezes, hoje famoso Mano Menezes, né? Uhum. O Mano Menezes vem do Guarani de Venâncio Aires para o 15, né? Porque tinha sido no ano anterior campeão do interior, né? 2002 e 2003, a federação mudou um pouquinho a forma de disputa. Os clubes grandes, Inter, Grêmio, Caxias e Juventude, só entravam nas finais. Então, o interior jogava o gauchão e aí valia um título lá simbólico de campeão gaúcho do interior, né? E o Mano Menezes tinha sido o Guarani de Venâncio Aires, Uhum. campeão do interior, duas vezes. O Mano Menezes vinha da base do Inter. Uhum. Então, levou para o Guarani de Venâncio Aires muitos dos meninos que então estavam estourando a idade, né? Luiz Miller, um colorado famoso depois, que é o Bolívar, né? O Bolívar é dessa Sim. geração de 2002, está estourando a idade, Inclusive, acabou treinou o Brasil de jogando pelo Pelotas ano passado, né? Na Série B. é, ele foi para o Guarani de Venâncio Aires com o Mano Menezes. E a partir daí, então, ele se tornou Bolívar depois, né? Capitão da Libertadores, né? E coisa, mas graças ao bom trabalho do Guarani de Venâncio Aires, né? Uhum. E aí o 15 traz o Mano Menezes traz alguns atletas conhecidos dele, mas que depois se tornaram famosos, Perdigão, né? Uhum. Perdigão, Dauri, Bebeto. Então monta um time muito qualificado e que se entrosou muito rapidamente, muito os bons atletas que conseguiram coletivamente desempenhar um bom trabalho. E Que aí, show. entre outras tantas coisas dessa campanha, né, tem um simbólico 3-0 contra o Vasco em São Januário. Uma quarta-feira à noite, o Vasco, Isso. a priori, usaria esse jogo como um treino para o domingo, que é a final do Campeonato Carioca, seria no domingo seguinte, Flamengo e Vasco no Maracanã. E aí, durante a semana, na quarta anterior, 15 e Vasco em Campo Bom 1-1. Né? Que já foi um baita resultado na época. A repercussão É, gaúcha foi enorme. Eu lembro. isso. E aí o 15 vai jogar contra o Vasco, e aí o discurso do Vasco é que seria um treino contra um adversário desconhecido, por assim dizer, mas que serviria como uma maneira de eles colocarem os atletas na ponta dos cascos para o jogo que de fato valeria, que era domingo, a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. E aí, para surpresa de todo mundo, né? Não só do Vasco, do próprio 15, eu acho que a própria comunidade foi 3-0 para o 15, 2 gols do Dauri, um do Bebeto em São Januário, perplexo. Eu E a lembro do partir jogo, dali, ele passou aqui porque não tinha jogo do Grêmio e do Inter, passou no Rio Grande do Sul esse jogo. Então, as pessoas não acreditavam também, né? uma noite tudo certo, certo. E aí, a partir dali, Mano Menezes também se tornou Mano Menezes graças a essa campanha, né? A gente Uhum. comenta que em tudo há a necessidade de um pouco de sorte, né? Mano Menezes foi ser Mano Menezes a partir daí, né? Talvez se Uhum. não tivesse tido a sorte e a competência também de desenvolver um trabalho como desenvolveu, talvez seria mais um dos muitos profissionais que tinham tentado trabalhar em alto nível e não chegaria a lugar nenhum, né? E o Mano Menezes dali 2005 foi para o Caxias, né? Uhum. Caxias também desenvolveu um bom trabalho. Segundo semestre veio para o Grêmio e E aí daí entra Batalha dos Aflitos e tudo que todo mundo sabe já dali para a frente do virada que histórica de uma segunda divisão a vice da Libertadores, né? isso aí. Marco, a gente está se aproximando do programa, tem muita pauta, vamos ter que hoje só pauta atleta. Um outro dia nós vamos com pauta professor e coordenador esportivo. Nesse período também, antes aí desses mesmos, entre esses 11 anos de 15, acho que é bom a gente falar e lembrar que tu tiveste oportunidade, jogastes no interior paulista
E também, acho que para destacar, na Chapecoense, em 2004. Se puderes falar um pouco dessas tuas vivências e experiências. Como foram? Na época, nós comentamos já anteriormente, né, durante a nossa conversa, na época em que eu iniciei, não existia a Lei Pelé. Hoje a Lei Pelé Uhum. permite que no momento em que termina o contrato do atleta, ele é livre, ele é liberado para negociar com quem ele quiser. Né? Tanto que alguns atletas 6 meses antes assinam um pré-contrato já. Uhum. Na minha época não existia isso, né? Na minha época existia a lei do passe. Então, 15 que eu me profissionalizei pelo 15. No 15 eu assinei meu primeiro contrato profissional. Então, isso dava ao 15 o direito de ser meu dono, entre aspas. Meu passe era do 15. Então, eu joguei 11 gauchões pelo 15. Os primeiros Uhum. semestres durante o gauchão, eu joguei pelo 15. Nem sempre o 15 participou no segundo semestre dessas Copas, essas que a gente Certo. comentou já. Uhum. Então, sempre que surgiu uma oportunidade, eu era emprestado para os clubes. E aí, através desses empréstimos, eu consegui fazer parte de alguns grupos interessantes. Joguei um Campeonato Paulista pelo Ituano, em 99. Em 2000, eu joguei pela Avenida em Santa Cruz, pelo mesmo processo que nós começamos no 15, em 99, que caiu no primeiro semestre e voltou no segundo. No ano seguinte, em 2000, o Avenida, no primeiro semestre, a Avenida de Santa Cruz caiu para a Série B do Campeonato Gaúcho. E aí o Nestor Simeonato, que era o treinador do 15, ele, contratado pelo Avenida de Santa Cruz, levou a mim e outros 4 colegas meus do 15 lá para a Avenida. E a gente conseguiu também fazer uma boa campanha lá, e o Avenida voltou para a primeira divisão, naquela campanha de segundo semestre. E aí, em 2001, a gente conversou também, né? 2001, 15 faz uma campanha bem abaixo da expectativa, cai fora logo do gauchão na primeira fase, não disputa as fases finais. Daí surgiu uma oportunidade, graças a Deus, por intermédio do falecido Alceu Bordiú, jogar um campeonato brasileiro pelo Guarani de Campinas. Na época, o Guarani de Exato. Campinas, o Guarani de Campinas fazia parte da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso. Primeiro ano Rapidinho, que eu lembro que o Premier tinha os direitos dos jogos que ainda não passavam, os jogos que não era da Globo, no caso, ou do Sport TV. Então tinha os jogos pay-per-view, já foi o ano que começou, e eu pude acompanhar o Marco Galas do Guarani durante aquele ano todo. aquele ano foi o ano que o Atlético Paranaense é campeão, né? Brasileiro. Exato. Uhum. A época era um o Campeonato Brasileiro não era turno e retorno, né? Era um turno só. Jogava contra o adversário ou fora ou em casa, né? Era um turno só. A gente jogou, até o Guarani jogou contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 2-2. Foi um dos poucos clubes que aquele não perdeu para o Atlético na Arena. Uhum. Mas o que eu sempre comento com os meus alunos aí, e aí fazendo um adendo rapidinho, é que de tudo que a gente vivenciou, e aí tem a nossa relação também, né, minha e tua, de uma amizade que nós temos hoje muito sólida em função do trabalho, né, não do futebol por si só, mas não colegas como atletas, mas o futebol nos propiciou isso. E eu tenho hoje lembranças do futebol disso aí, dos lugares que eu conheci, das histórias que a gente pode contar, dos amigos que eu fiz, né? Ter uma ideia, o pessoal que não acompanha, porque tem muita gente muito mais nova do que isso acompanhando provavelmente o programa, ainda jogam hoje alguns atletas que fizeram parte, que foram meus colegas, por assim dizer, à época, o Edu Dracena, que é um dos Isso. zagueiros famosos, né? Que agora está Fumagalli, assumindo, agora que ele vai assumir papel executivo, iria assumir, né? Deu a quarentena, parou, no caso, né? Mas estava jogando até o final, né? O Edu Dracena, o Fumagalli, que é um dos jogadores que participou de muitos campeonatos brasileiros, aí, que muita gente deve saber, né? Martinez, depois foi volante do Inter e do Palmeiras. Tem muitos atletas que a gente acabou conhecendo, muitos lugares que a gente acabou conhecendo, né? Uhum. Que Que eu legal. sempre comento que E para essa é a parte encerrar, boa do futebol. vamos falar de último clube, porque eu lembro, porque me chamava a atenção. A gente não assistia, não tinha como ver o Campeonato Catarinense, né?
Mas vez que outra aparecia entrevista tua na rádio, escutava, que tu pegava pênalti no Chapecoense, né? Pegava pênalti, as pessoas te ligavam. Pô, o Galo pegou mais um pênalti, mais um pênalti. Como é que foi jogar na Chapecoense? E fala um pouquinho isso para nós, aí para a gente, o último assunto, antes de a gente fechar o programa de hoje. Em 2004, essa histórica campanha do 15 que a gente comentou da Copa do Brasil, eu não estava jogando, tá? Quem jogava era o goleiro titular, é o Marcelo Pitol, que agora está no Caxias. E eu vinha de um histórico de titular do 15. Desde 99 eu era titular absoluto do 15 de Campo Bom. Em 2013 eu acabei me machucando. Tive uma fratura de ombro bem complicada, fiquei 8 meses parado. E aí, óbvio, né, o 15 contratou outros goleiros e eu acabei não jogando. Estava no banco naquela campanha, então eu pedi para ser emprestado para jogar. E aí tinha um treinador que, à época, em 99, meu treinador foi o Cacau, Cláudio Jair Barbosa, Cacau, que hoje coordena na base do Grêmio. Ele estava de gerente da Chapecoense. Então, tive um pouquinho mais de facilidade para poder conseguir ir para a Chapecoense. Fui para a Chapecoense para jogar. Mais um vice na minha carreira, a gente perdeu a final para o Figueirense no Orlando Scarpelli, o gol do Sérgio Manuel, também um ex-atleta renomado, jogou no Santos, seleção brasileira. Mas foi uma oportunidade muito legal para mim, porque abriu um outro mercado, conheci outras pessoas, tive uma fase, graças a Deus, muito boa, de fato. Não, eu lembro. Passava segunda-feira, era o ABC, ou era Gaúcho, ou era Guaíba ligando. Marco, como é que foi aí segurar o jogo? Defendeu mais um pênalti? Foram algumas vezes. Tinha um preparador de goleiros muito bom lá, que é o irmão do Gilberto Tim, falecido preparador físico, Gilberto Tim. O irmão dele era preparador de goleiros da Chapecoense. O treinador da Chapecoense era o Roberto Cavallo, também, que a gente comentou da Batalha dos Aflitos, né? Roberto Cavallo era o treinador do Náutico quando o Grêmio foi campeão da segundona em cima do Náutico lá nos Aflitos. Roberto Cavallo era o treinador do Náutico. E hoje, Roberto Cavallo é comentarista em Santa Catarina. Não, essa parte eu de fato não sei. Mas na Chapecoense eu tive um ano muito bom lá. A gente até conversou muitas vezes, né, quando a gente se encontra assim em off, né, desse fatídico voo de 2017, 3 dos mortos, infelizmente, nesse voo eram meus colegas da comissão técnica, mas perdi 3 amigos nesse voo aí. Mas bem interessante, hoje a gente vê, né, eu tenho vídeos hoje, jogos da Chapecoense em que a gente não consegue imaginar a Arena Condá como ela é hoje, né? Pois é. Eu jogava, então, alguma bola na área, um cruzamento na área, não se via absolutamente nada de tanta poeira que levantava, né? E hoje hoje é um exemplo de arena, né? Mas, de novo, volta a insistir, histórias que ficam, né? Histórias que para a gente contar um dia, para a gente conversar, mas... Isso. E é esse que nós estamos fazendo no programa, de uma forma remota, né? E está sendo bem legal, porque essas histórias são as que fazem tanto os nossos entrevistados quanto o espectador mais curiosos e mais apegados ao que a gente está falando, porque a gente humaniza um pouco mais tanto qualquer um dos esportes com as situações do dia a dia e as superações que ocorreram, né? Verdade, verdade. Mas muito, muito bem relembrar. Legal. Bom, o tempo acabou, pessoal, já passamos, já está estouradíssimo, mas de qualquer forma, vai ficar para a parte 2, tá, Marco? Vai ter a parte 2, profissional de educação física, como é hoje comandar, e já ter vários atletas contigo, nessa questão do Prato da Casa do União, mesmo aqui na Fundação em Novo Hamburgo, digo aqui porque é o nosso programa e hoje onde eu moro, onde tu conquistou e fez o futebol valer resultados, né? Também tem muito aluno aí que já vai estar vendo hoje o programa. Queria uma mensagem tua final desse nosso programa ou desse nosso período e uma palavra tua aí para encerrar o nosso programa. Primeiro, particularmente agradecer, cara, pelas oportunidades. Hoje é mais uma, né? Mas as grandes oportunidades que eu tive de iniciar a lecionar, por exemplo, foram por teu intermédio. Talvez muitas pessoas não saibam disso, né? Mas eu era um ex-atleta, acadêmico de educação física
iniciando uma outra etapa. As primeiras grandes oportunidades que eu tive, eu devo a ti esse meu início de carreira como professor aí. Muito obrigado. Obrigado. Não precisa argumentar, mas Friso de beleza, novo, obrigado. tá? Tudo que eu vivi no futebol, tudo que eu presenciei no futebol, de tudo que eu desses 17 anos como atleta, o que ficou para mim foram as pessoas que eu conheci, as amizades que eu fiz, os lugares que eu conheci. Então, e venho de uma família muito humilde, né? De um pai e mãe trabalhadores, mas sem condição de ajudar em praticamente nada na questão financeira, na questão de apoio, de logística, por falta de conhecimento, mas eu acreditar me permitiu fazer com que a gente conseguisse aprender um pouquinho mais do que até a gente imaginou um dia na infância poder ter, né? Jamais na minha infância eu imaginei conhecer Maracanã, conhecer Morumbi, conhecer Mineirão através do esporte, né? E ter tantos amigos hoje através do esporte. Isso é uma grata surpresa, uma lembrança que eu guardar comigo para sempre. E tentar agora, nos anos que nos restam, manter essas amizades, né? Esse é o principal de tudo. Beleza. Marco, muito obrigado, coração, pelo momento de hoje. Com certeza, eu muito feliz em poder estar te entrevistando e os nossos telespectadores e as pessoas das plataformas assistindo com muita alegria o programa de hoje. Assim, encerramos o programa Esporte na TV desta segunda-feira. Agradecemos a todos e para amanhã teremos uma bela entrevista feita pelo meu colega Jairo Cuba, antecipando, não falo ainda, daqui a pouco vocês já verão em redes sociais, sobre canoagem. Um atleta medalhista estará falando no programa, entrevistado pelo Jairo Cuba. Um grande abraço para todos e uma ótima semana e continue com a programação da Vale TV.